Vamos agora terminar a leitura de A Sombra das Maiorias Silenciosas, do Jean Baudrillard. Tá? A gente está num tópico chamado da resistência ao hiperconformismo. A emergência das maiorias silenciosas se integra no ciclo completo da resistência histórica ao social. Resistência ao trabalho, evidentemente, mas também resistência à medicina, resistência à escola, resistência à segurança, resistência à informação. A história oficial só registra o progresso ininterrupto do social, relegando às trevas, como culturas passadas, como vestígios bárbaros, tudo que não concorreria para esse glorioso acontecimento. Ora, contrariamente ao que se poderia pensar, que o social definitivamente ganhou, que o movimento é irreversível, que o consenso sobre o social é total, a resistência social sob todas as suas formas progrediu mais rapidamente ainda do que o social. Ela simplesmente tomou outras formas que não as primitivas e violentas, que foram reabsorvidas pela seguinte: o social vai bem, obrigado, só restam os loucos para escapar ao registro, a vacinação e as vantagens da segurança. Essas resistências frontais ainda corresponderiam a uma fase também frontal e violenta da socialização, e viriam mais de grupos tradicionais, procurando preservar sua cultura própria, suas estruturas originais. Não era a massa que resistia neles, mas sim as estruturas diferenciadas contra o modelo homogêneo e abstrato do social. É também esse tipo de resistência que se encontra no Two Steps Flow of Communication, duplo fluxo de comunicação, que a sociologia americana analisou. A massa absolutamente constitui uma estrutura passiva de recepção das mensagens dos meios de comunicação, sejam elas políticas, culturais ou publicitárias. Os microgrupos e os indivíduos, longe de se alinharem em uma decodificação uniforme e imposta, decodificam as mensagens da sua maneira, as interceptam através de líderes e as transpõem, segundo o nível, opondo ao código dominante seus subcódigos particulares, e terminam por reciclar tudo que os atinge em seu próprio ciclo, exatamente como os primitivos reciclavam a moeda ocidental em sua circulação simbólica. Ou como os corsos reciclam o sufrágio universal e as eleições em sua estratégia de rivalidades entre clãs. Esta maneira de desvio, de absorção, de recuperação vitoriosa pelos subgrupos do material difundido pela cultura dominante, este ardil é universal. É também ele que conduz o uso mágico do médico e da medicina nas massas subdesenvolvidas, acreditado normalmente a uma mentalidade arcaica e irracional. É preciso ler aí, ao contrário, uma prática ofensiva, um desvio por excesso, uma recusa não analisada, mas sem o saber profundamente consciente das devastações da medicina racional. Mas esta ainda é a ação de grupos estruturados, pertencentes e de origem tradicionais. Outra coisa é o fracasso da socialização imposto pela massa, isto é, por um grupo inumerável, inominável e anônimo, e cuja força reside na sua própria desestruturação e inércia. Assim, nos casos dos meios de comunicação, a resistência tradicional consiste em reintegrar as mensagens segundo o código próprio ao grupo e em torno de seus próprios objetivos. As massas, estas aceitam tudo e desviam tudo em bloco no espetacular, sem exigência de um outro código, sem exigência de sentido, na realidade sem resistência, mas fazendo com que tudo passe para uma esfera indeterminada, que não é nem mesmo a do não sentido, mas a da fascinação, manipulação de todos os azimutes. Sempre se acreditou que são os meios de comunicação que enredam as massas, o que é a própria ideologia dos mass media.
Procurou-se o segredo da manipulação numa semiologia que combate os mass media, mas se esqueceu nessa lógica ingênua da comunicação que falar mass media de novo, que as massas são um meio muito mais forte que todos os meios de comunicação, que são elas que os enredam e os absorvem, ou que pelo menos não há nenhuma prioridade de um sobre o outro. O processo da massa e dos meios de comunicação são um processo único. Message é mensagem, só que ele faz mass e age dentro, assim, ele separa mass e aí dentro de 2 parênteses coloca age. Message é mensagem. Enfim, aí fica esse jogo de mass, age e message. O mesmo aconteceu com o cinema, cujos inventores no início imaginaram como um meio racional, documental, informativo, social e que caiu muito rápido e definitivamente no imaginário. O mesmo aconteceu com a técnica, com a ciência e com o saber, destinados a uma prática mágica e a um consumo espetacular. Aconteceu mesmo com o próprio consumo, levando em conta a seriedade da sua teoria das necessidades. E o consumo geral, sob o discurso da utilidade, para o seu próprio estupor, os economistas nunca conseguiram racionalizar o consumo. Mas isso porque a prática das massas nunca teve imediatamente nenhuma relação, talvez nunca tenha, com as necessidades. Elas fizeram do consumo uma dimensão de status e de prestígio, de promessa inútil ou de simulação, de potlatch, que de qualquer maneira excederia o valor de uso. Na verdade, trata-se de lhes inculcar de todos os lados, propaganda oficial, associação de consumidores, ecólogos, sociólogos, a boa prática e o cálculo funcional em matéria de consumo, mas sem esperança, porque é pelo valor signo e pelo jogo desenfreado do valor signo, onde os economistas, mesmo quando tentaram integrá-lo como variável, não deixaram de ver uma inclinação da razão econômica. É por isso que as massas põem à prova a economia, resistem ao imperativo objetivo das necessidades e à ponderação racional dos comportamentos e dos fins. Valor signo, em vez de valor de uso, já é um desvio da economia política. E não se diga que tudo isso, afinal, serve ao valor de troca, isto é, ao sistema. Porque esse é o sistema, se sai muito bem com esse jogo e até mesmo favorece as massas alienadas nos gadgets, etc. Isso não é essencial e o que esse deslize, essa derrapagem inaugura ao longo do prazo, inaugura desde agora, é o fim do econômico, isolado de todas as suas definições racionais pelo uso excessivo, mágico, espetacular, indireto e quase paródico que as massas fazem dele. O uso associal, resistente a todas as pedagogias socialistas, uso aberrante através do qual as massas, nós, vocês, todo mundo, inverteram a economia política desde agora. Não esperaram as revoluções futuras nem as teorias que pretendem libertá-las de um movimento dialético. Elas sabem que não se liberta de nada e que só se abole um sistema obrigando ao hiperlógico, impelindo a um uso excessivo que equivale a um amortecimento brutal. Abre aspas. Vocês querem que se consuma? Pois bem, consumamos sempre mais, e não importa o que, para todos os fins inúteis e absurdos. Fecha aspas. Ai. O mesmo aconteceu com a medicina. A resistência frontal, que aliás não desapareceu, se substituiu uma forma mais sutil de subversão, um consumo excessivo e irrefreável da medicina, um conformismo pânico às injunções da saúde e escalada fantástica do consumo médico que desvia completamente os objetivos e as finalidades sociais da medicina. Que melhor meio de aboli-la? Desde então, os médicos não sabem mais o que fazem, o que são muito mais manipulados do que manipuladores. Abre aspas, queremos mais cuidados, mais médicos, mais medicamentos, mais segurança, mais saúde, sempre mais, sem limites. Fecha aspas. As massas são alienadas na medicina? De modo algum.
ao exigirem sempre mais como mercadoria, estão prestes a arruinar a sua instituição, a explodir a segurança social, a colocar o próprio social em perigo. Que maior ironia pode haver do que nessa exigência no social como um bem de consumo individual, submetida ao excesso da oferta e da procura? Paródia e paradoxo. É por sua inércia nos caminhos do social que eles foram traçados que as massas lhes ultrapassam a lógica e os limites e destroem todo o edifício. Hipersimulação destrutiva, hiperconformismo destruidor, como no caso de Bardbock, analisado em outra perspectiva, que tem todas as aparências de um desafio vitorioso. Ninguém avaliará a força desse desafio, da reversão que ele exerce sobre todo o sistema. É aí que está o verdadeiro problema hoje, nesse afrontamento surdo e inelutável das maiorias silenciosas contra o social que lhes é imposto, nessa hipersimulação que redobra a simulação e que a extermina a partir de sua própria lógica, não em alguma luta de classe, nem no caos molecular das minorias em ruptura de desejo. Massa e terrorismo. Estamos, portanto, num ponto paradoxal em que as massas se recusam ao batismo do social, que é ao mesmo tempo e do sentido e da liberdade. Não fazemos dela uma nova e gloriosa referência, porque elas não existem, mas constatamos que todos os poderes acabam por se arruinar silenciosamente nessa maioria silenciosa, que não é nenhuma entidade, nenhuma realidade sociológica, mas a sombra projetada pelo poder, seu abismo no vácuo, sua forma de absorção, nebulosa fluida, movente, excessivamente conforme a todas as solicitações e de um conformismo hiperreal que é a forma extrema da não participação. Tal é o desastre atual do poder, tal é também o desastre da revolução, porque essa massa implosiva jamais explodirá por definição, e qualquer palavra revolucionária também implodirá aí. Em consequência, o que fazer com essas massas? Elas são leitmotiv de todos os discursos. São a obsessão de todo projeto social, mas todos malogram nelas, porque todos... Leitmotiv, meu Deus do céu. De todos os discursos, são a obsessão de todo projeto social, mas todos malogram nelas, porque todos permanecem enraizados na definição clássica de massas, a de uma esperança escatológica do social e de sua realização. Ora, as massas não são social, são a reversão de todo o social e de todo o socialismo. Muitos teóricos, entretanto, condenaram o sentido, denunciaram as armadilhas da liberdade e as mistificações do político. Criticaram radicalmente a racionalidade de qualquer forma de representação. Quando as massas atravessam o sentido, o político, a representação, a história, a ideologia, como uma forma sonambúlica de negação, quando realizam aqui, agora tudo o que a crítica mais radical pode vislumbrar, nesse momento, esta não sabe o que fazer disso e se obstina em sonhar com uma revolução futura, revolução crítica, revolução de prestígio, a do social, a do desejo. Esta revolução por involução não é sua, não é explosiva crítica, é implosiva e cega, procede por inércia e não por uma negatividade franca e jovial. Ela é silenciosa e involutiva, exatamente o inverso de todas as tomadas de palavra e tomadas de consciência. Não tem sentido, não tem nada a nos dizer. Aliás, o único fenômeno que está em relação de afinidade com elas, com as massas, exatamente como se aí se desenrolasse a última peripécia do social e de sua morte, é o terrorismo. Nada mais afastado das massas do que o terrorismo, e o poder tem tentado levantar um contra o outro, mas nada mais estranho, nada mais familiar também do que a sua convergência na negação do social e na recusa do sentido, porque o terrorismo, na verdade, pretende visar o capital, o imperialismo mundial, etc., mas se engana de inimigo, e ao fazer isso, visa seu verdadeiro inimigo, que é o social. O terrorismo atual visa o social em resposta ao terrorismo do social. Ele visa o social tal como é produzido hoje: rede orbital, intersticial, nuclear, textural,
de controle de segurança que nos investe de todas as partes e nos produz a nós todos como maioria silenciosa. Socialidade hiperreal, imperceptível, que não opera mais pela lei e pela repressão, mas pela infiltração de modelos, não pela violência, mas pela persuasão de sua ação. A isso o terrorismo responde com um ato ele mesmo hiperreal, imediatamente destinado às ondas concêntricas dos meios de comunicação e da fascinação, imediatamente destinado não a alguma representação e consciência, mas à desaceleração mental por contiguidade, fascinação e pânico, não a reflexão nem a lógica das causas e dos efeitos, mas a reação em cadeia por contágio. Desprovido de sentido, portanto, e indeterminado como o sistema que ele combate, em que ele se insere mais como um ponto de implosão máxima e infinitesimal. Terrorismo não explosivo, não histórico, não político, implosivo, cristalizante, siderante e, por isso, profundamente homólogo ao silêncio e à inércia das massas. O terrorismo não visa fazer falar, ressuscitar ou mobilizar quem quer que seja. Não tem prolongamento revolucionário. A esse respeito, seria mais uma contra-performance total, o que se lhe censura violentamente, mas seu problema não está nisso. Visa as massas em seu silêncio, silêncio magnetizado pela informação. Ele visa para precipitar a sua morte ao acentuá-la, esta magia branca do social que nos envolve, da informação, da simulação, da dissuasão, do controle anônimo e aleatório, essa magia branca da abstração social pela magia negra de uma abstração maior ainda, mais anônima, mais arbitrária e mais aleatória ainda, a do ato terrorista. Ele é o único ato não representativo. É nisso que ele tem afinidade com as massas, que são a única realidade não representável. Sobretudo, isso não quer dizer que novamente o terrorismo representaria o silêncio e o não dito das massas, que exprimiria violentamente sua resistência passiva. Isso quer dizer simplesmente que não há equivalente ao caráter cego, não representativo, desprovido de sentido do ato terrorista, senão um comportamento cego, desprovido de sentido e além da representação, que é o das massas. Eles têm isso de comum porque são a forma atual mais radical, mais exacerbada de negação de qualquer sistema representativo. É tudo. Ninguém sabe na realidade que relação pode se estabelecer entre dois elementos que estão além da representação. É um problema que nossa epistemologia do conhecimento não permite resolver, pois ela postula sempre a mediação de um sujeito e de uma linguagem, a mediação de uma representação. Só conhecemos bem os encadeamentos representativos, não sabemos grande coisa dos encadeamentos analógicos, afinitários, imediatizados, irreferenciais e outros sistemas. Sem dúvida, alguma coisa de muito forte passa entre eles, massas e terrorismo, que procuraríamos em vão nos precedentes históricos dos sistemas representativos, povo, assembleia, proletariado, partido, marginais, minorias, grupelhos, etc. E assim como uma energia social passa entre dois polos de um sistema representativo qualquer, energia positiva, assim se poderia dizer que entre as massas e o terrorismo, entre esses dois não polos de um sistema não representativo também passa uma energia, mas uma energia inversa. Energia não de acumulação social e de transformação, mas de dispersão do social, de absorção e anulação do político. Não se pode dizer que a era das maiorias silenciosas que produz o terrorismo é a simultaneidade dos dois que é assombrosa e causa estranheza. O único acontecimento, aceite-se ou não sua brutalidade, que verdadeiramente marca o fim do político e do social. O único que traduz essa realidade de uma implosão violenta de todos os nossos sistemas de representação. O terrorismo não visa de modo algum desmascarar o caráter repressivo do Estado. Essa é a negatividade provocadora dos grupelhos que aí encontram uma última oportunidade de serem
representativos aos olhos das massas. Ele propaga por sua própria não representatividade e por reação em cadeia, não por demonstração e tomada de consciência. A evidência da não representatividade de todos os poderes. Aí está sua subversão. Ele precipita a não representatividade, injetando-a em doses infinitesimais, mas bastante concentradas. Sua violência fundamental é de negação de todas as instituições de representação, sindicatos, movimentos organizados, luta política consciente, etc., inclusive daqueles que professam solidariedade a ele, porque a solidariedade ainda é a maneira de constituí-lo como modelo, como emblema e, portanto, de lhe atribuir representação. Abre aspas, eles estão mortos para nós, sua ação não foi inútil, fecha aspas. Todos os meios são bons para violentar o sentido, para desconhecer quanto o terrorismo é sem legitimidade social, sem prolongamento político, sem continuidade em história alguma. Seu único reflexo não é exatamente um prolongamento histórico, é sua narração, sua onda de choque nos meios de comunicação. Ora, essa narração não é de natureza objetiva e informativa, tanto como o terrorismo não é de natureza política. Todos os dois estão em outro lugar, numa ordem que não é nem de sentido nem de representação, talvez mítica, sem dúvida simulacro. O outro aspecto da violência terrorista é a negação de toda determinação, de toda qualidade. Nesse sentido, é preciso distinguir o terrorismo do banditismo e da relação de comando, e da ação de comando. Este é um ato de guerra que visa um inimigo determinado, explodir um trem, ataque à bomba sede do partido adversário, etc. O outro depende da violência criminal tradicional, hold up num banco, sequestro em troca de resgate, etc. Todas essas ações têm um objetivo econômico ou militar. O terrorismo atual, inaugurado com a tomada de reféns e o jogo adiado de morte, não tem objetivo. Se ele pretende tê-lo, são irrisórios ou inacessíveis, e de qualquer maneira é exatamente o método mais ineficaz de atingi-los, nem inimigo determinado. Os palestinos visam Israel por intermédio dos reféns? Não, é através da intermediação de Israel que eles visam um inimigo mítico, mesmo não mítico, anônimo, indiferenciado, uma espécie de ordem social mundial presente em toda parte, não importa quando, não importa quem, até o último dos inocentes. Assim é o terrorismo, original e insolúvel somente porque ataca, não importa onde, quando e quem, senão seria somente ato de resgate ou de comando militar. Sua cegueira é a réplica exata da indiferenciação absoluta do sistema, que há muito tempo não distingue os fins dos meios, os carrascos das vítimas. Seu ato visa na indistinção assassina da tomada de reféns, exatamente o produto mais característico de todo o sistema, o indivíduo anônimo e perfeitamente indiferenciado, o termo substitutível por qualquer outro. É preciso dizer, paradoxalmente, os inocentes pagam o crime de não serem nada, de serem sem destino, de terem sido despossuídos de seu nome, por um sistema também anônimo, de que eles se tornaram. Então, a mais pura encarnação são os produtos acabados do social, de uma sociabilidade abstrata doravante mundializada. É nesse sentido, exatamente no sentido em que eles são qualquer pessoa, que são as vítimas predestinadas pelo terrorismo. É nesse sentido, ou melhor, nesse desafio ao sentido, que o ato terrorista se assemelha à catástrofe natural. Não há diferença alguma entre um terremoto na Guatemala e a queda de um Boeing na Lufthansa com 300 passageiros a bordo, entre a intervenção natural e a intervenção humana terrorista. A natureza é terrorista como é a interrupção abrupta de todo o sistema tecnológico. Os grandes blackouts de Nova York criam situações terroristas melhores que as verdadeiras situações sonhadas. Melhor, esses grandes acidentes tecnológicos, como os grandes acidentes naturais, exemplificam a possibilidade de uma subversão radical sem sujeito. A pane de 1977 em Nova York poderia ser fomentada por um grupo terrorista muito organizado
e isso não mudaria nada no resultado objetivo. Teriam sucedido os mesmos atos de violência, de pilhagem, de levante, a mesma suspensão da ordem social. Isso significa que o terrorismo não está na decisão da violência, mas em toda parte da normalidade do social, de modo que ela pode, de um momento para o outro, se transfigurar numa realidade inversa, absurda, incontrolável. A catástrofe natural funciona dessa maneira, e é assim que, paradoxalmente, ela se torna a expressão mítica da catástrofe do social. Ou melhor, se na catástrofe natural, por excelência, que o responsável pela excelência é um incidente desprovido de sentido, não representativo, senão de Deus, eis porque o responsável pela Continental, Edison, pôde falar de Deus e de sua intervenção no episódio do último blackout de Nova York. Torna-se uma espécie de sintonia ou de encarnação violenta do estado do social, a saber, de sua catástrofe e da ruína de todas as representações que o sustentavam. Sistemas implosivos, sistemas explosivos. Massas, meios de comunicação e terrorismo, em sua afinidade. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Em sua afinidade triangular, descrevem o processo de implosão hoje dominante. Todo o processo é afetado por uma violência que somente começa, violência orbital e nuclear, de aspiração e fascinação, violência do vazio. A fascinação é a intensidade extrema do neutro. A implosão para nós e hoje só pode ser violenta e catastrófica, porque ela resulta do fracasso do sistema de explosão e de expansão dirigida que foi o nosso Ocidente, foi o nosso no Ocidente há alguns séculos. Ora, a implosão não é necessariamente um processo catastrófico. Ela foi, sob uma forma controlada e dirigida, o segredo dominante das sociedades primitivas e tradicionais. Configurações não expansivas, não centrífugas, centrípedas, pluralidades singulares que nunca visam universal, centradas num processo cíclico, o ritual, e que tendem a involuir nesse processo não representativo, sem instância superior, sem polaridade, disjuntiva, sem, entretanto, se arruinar a si mesma, salvo, sem dúvida, determinados processos implosivos inexplicáveis para nós, como o colapso das culturas tolteca, olmeca, maia, de que não se soube nada, cujos impérios piramidais desapareceram sem deixar traços, sem catástrofe visível, como se desinvestidos brutalmente, sem causa aparente, sem violência externa. As sociedades primitivas viveram, portanto, de uma implosão dirigida. Morreram quando deixaram de controlar esse processo e oscilaram então para o da explosão demográfica ou excedentes de produção irredutíveis, processo de expansão incontrolável ou simplesmente quando a colonização as iniciou violentamente na norma expansiva e centrífuga dos sistemas ocidentais. Inversamente, nossas civilizações modernas viveram sobre uma base de expansão e de explosão em todos os níveis, sob o signo da universalização do mercado, dos valores econômicos e filosóficos, sob o signo da universalidade da lei e das conquistas. Sem dúvida mesmo, elas souberam viver, pelo menos no momento, de uma explosão dirigida, de uma liberação de energia controlada e progressiva, e foi a idade de ouro de sua cultura, mas conforme um processo de arrombamento e de aceleração, esse processo explosivo se tornou incontrolável, atingiu uma rapidez ou uma amplitude mortal, ou melhor, atingiu os limites do universal. Saturou o campo de expansão possível, e assim como as sociedades primitivas foram devastadas pela explosão, por não terem sabido controlar durante mais tempo o processo implosivo, assim nossas culturas começam a ser devastadas pela implosão, por não terem sabido controlar e equilibrar o processo explosivo. A implosão é inelutável. E todos os esforços para salvar os princípios da realidade de acumulação, de universalidade, os princípios de evolução que dependem dos sistemas em expansão são arcaicos, regressivos e nostálgicos.
Depende dos sistemas em expansão, são arcaicos, regressivos, nostálgicos, inclusive todos aqueles que querem liberar as energias libidinais, as energias plurais, as intensidades fragmentárias, etc. A revolução molecular só traduz a última fase de liberação de energias, ou de proliferação de segmentos, etc., até os limites infinitesimais do campo de expansão que foi o de nossa cultura. Tentativa infinitesimal no desejo que sucede a do infinito do capital. Tentativa infinitesimal do desejo que sucede a do infinito do capital. Solução molecular que sucede ao ataque molar dos espaços e do social. Últimos clarões do